Olá pessoal, bom dia. Mais uma vez estamos aqui para falarmos sobre a criança. Eu penso que sempre nós precisamos falar sobre as crianças e os nossos jovens, que ainda é uma camada da nossa sociedade que precisa ser revista com muito amor e com muito respeito, considerando tantas atrocidades, tantas violências entre nós adultos, e o resultado vai sempre refletir neles, né? Porque ainda são imaturos, não respondem por si em função da nossa legislação, e principalmente porque nós somos responsáveis por essa camada da sociedade. Nós sempre estamos preocupados com o futuro, dizendo que eles são futuro, mas na verdade eles são presente. Se nós não tivermos um presente voltado para o respeito, para o amor, educação. Então, veja bem, o que a gente tem presenciado enquanto trabalhador da saúde municipal, e hoje eu estou atuando na saúde do trabalhador, ou pelo menos tentando, né, auxiliar alguns dos nossos companheiros que vão adoecendo. A gente percebe o nível de estresse, de angústia, de tristeza que todos nós estamos, e se a gente não se cuidar, a gente adoece, e adoece quem está perto de nós. E as crianças e os jovens são os primeiros a refletir os nossos desajustes. Porque, na verdade, nós vivemos em comunidade, nós vivemos em grupos, e geralmente aqueles que são menos maduros ou menos fortes, né, acabam sofrendo maiores as consequências. Então, a gente vai perceber famílias desajustadas e os filhos sofrem os reflexos. Nós vamos encontrar nessa pandemia aí que já dura 2 anos, e esse ano a gente teve um respiro, né, de alívio com relação às vacinas, mas ainda temos, né, agora que começaram a aparecer as crises que foram desencadeadas durante esse 1 ano e meio, 2 anos, de desempregos, de óbitos, de famílias dizimadas. E com isso, a minha preocupação é exatamente com as crianças. Elas não têm um nível de maturidade, e olha que nós já temos um nível de maturidade, e fica muito mais difícil também para a gente. Tem momentos que a gente não aceita as consequências, né, que nós estamos vivenciando. Pensemos nas crianças como elas estão desajustadas, desequilibradas. E se nós não nos esforçarmos para oferecer um ambiente acolhedor, onde ela possa se sentir importante, nós vamos ter daqui 10 anos adultos muito mais adoecidos. Então, sempre eu estou reforçando, e a equipe que trabalha na saúde do trabalhador, é para a gente resgatar. E eu sei que é difícil, não é fácil, né? Porque são as pessoas que ficam esperando que a gente dê receitas, e a gente não tem receitas. Até porque a melhor receita nas mãos de alguém que não tem habilidade, o prato não vai ficar saboroso, não vai ficar, né, bonito. Vai acontecer alguma coisa se não for seguido e tiver o envolvimento que a gente precisa ter. E às vezes o que a gente tem acompanhado é que não há envolvimento dos adultos nos seus fazeres, nas suas atividades, e acaba também não tendo com as crianças. Porque pais estão sendo pais muito jovens, sem o preparo, e a gente sabe que muitas vezes o preparo se faz junto, né? Eu lembro de uma escrita de Freud, que ele dizia que criança não vem com manual, né? O ser humano não tem manual. Na verdade, nós escrevemos os nossos manuais enquanto nós estamos vivendo, e às vezes, se a gente pega uma escrita pronta, nós não vamos conseguir
ter o desenvolvimento que precisa ter. Então, o nosso manual ele acaba se fazendo, né? E todos os dias nós refazemos o nosso manual. E a criança ela não tem ainda esse discernimento se ela não tiver a clareza da companhia que ela tem do lado dela. Então, pensando nisso, que eu busquei uma autora, ela é uma pedagoga, né, uma pesquisadora, de um site que chama Se Educar, Educando Tudo Muda, e realmente a gente vive falando isso, né? Um país só tem desenvolvimento se houver investimento na educação. E nós estamos falando isso com relação a nível dos nossos dirigentes, né? De uma nação. Mas nós podemos começar isso na nossa casa, na nossa comunidade, no grupo de família que nós estamos inseridos, porque senão nós vamos exigir um fazer de uma esfera maior, mas nós não fazemos o que está a nosso alcance e nós podemos fazer. Então ela traz a questão da cultura da infância, e eu achei muito interessante que nós não estamos cultuando as nossas crianças e os nossos jovens. Hoje eles têm acesso a milhões de informações, mas eles não têm a maturidade para lidar com isso. Então, quando ela diz que o respeito à cultura da criança está relacionado com o respeito ao tempo de ser criança, há muitos anos que nós deixamos de fazer isso. É muito bonitinho, muito engraçadinho quando você veste um menino que parece um homenzinho e veste uma menina e maquia essa menina como se ela já fosse uma adolescente. Só que nós estamos tirando da criança a possibilidade de ser criança. Como esse da gravura, de empinar uma pipa, de jogar um peão, de correr, de brincar, de sair do tecnológico. E assim, e tem momentos que mesmo nós estamos inseridos no grupo da família, nós não podemos fazer muita coisa porque às vezes nós somos tia, nós somos avós, nós somos madrinhas, a gente faz algumas observações, mas tem os pais ali. E nesse momento a gente precisa até conversar com os pais. Tem gente que vai ser meio ríspido, falar que não tem nada a ver com a vida dele, que o filho é dele, mas a gente precisa despertar esse lado, porque nós ficamos adultos e matamos a nossa criança. E além da gente ter matado já a nossa criança interna, nós estamos matando as crianças externas. Matando no sentido delas não terem um desenvolvimento de personalidade melhor estruturado para que chegue um adulto e tenha onde buscar uma história que se fez ela se sinta realizada enquanto ser humano. Então a gente pode perceber que nós temos aí o convívio familiar, a escuta, o afeto e valorizar as coisas simples. Que são as coisas simples que vai nos mostrar e veja que tanto que é interessante. Depois que nós estamos adultos, que a gente já percebeu que as coisas mirabolantes não nos satisfazem, a gente começa de novo a buscar as coisas simples. Então, se nós já sabemos que são as coisas simples que valorizam a nossa vida, que nos deixam mais próximos de nós mesmos, para que a gente tenha condição de estar próximo ao nosso semelhante, ao nosso próximo, a gente precisa ensinar isso para a criança. Ontem uma sobrinha minha me relatou um fato do meu sobrinho neto, que ele estava fazendo uma compra, quando ela recebeu uma mensagem que o pedido foi cancelado. Ele acabou de fazer 4 anos. Então, celular, tablet na mão de criança, ele é um perigo. Pode-se fazer uma compra que não está programada, porque uma outra coisa, né? A gente não deixa cartão cadastrado em site. Já é 2 coisas que ela teve que aprender, né? Não deixar cadastro de dados em site e muito menos deixar a criança mexer em qualquer coisa. Porque era só uma tentativa de compra. E se fosse um site que tem um pedófilo do outro lado? Alguém que busca dados do outro lado da tela. Então, tudo isso são coisas que não são simples, elas são complexas.
tanto para a criança quanto para o adulto que está ali do lado, que não tem a clareza de orientação. E o que virou convívio familiar? Cada um no seu telefone, cada um no seu tablet, para que não se faça barulho e tenha sossego. Então, nós fomos mudando alguns valores de convivência e perdemos a essência. E aí a criança está no meio disso tudo, porque para ela parar de chorar, para ela parar de brigar, para ela parar de fazer barulho, entrega o smartphone na mão dela. E aí é 2, 3, 4, 5 horas, né, com o tablet na mão. E aí está se perdendo a escuta qualificada, que tanto nós na saúde falamos disso, né? Um conceito criado pelo Ministério da Saúde, a escuta qualificada, que às vezes nem precisaria de ser criado dessa forma, né? A gente precisaria realmente escutar a pessoa sem que virasse um conceito obrigatório, mas a gente perdeu isso ao longo do tempo. Há alguns anos, a criança precisava calar como um controle. Hoje a criança não cala, não tem mais o controle, mas eu preciso criar um contexto que ela me dê sossego, para eu ver meu filme, para eu ver meu jornal, para eu assistir meu futebol, para beber minha cerveja em paz. Então eu ponho um smartphone na mão dela e pronto. Só que não tem afeto e se esqueceu de valorizar as coisas simples. Esses dias eu fui fazer visita para uma amiga, ela tem um neto. A mãe, que é a filha dessa amiga minha, foi brincar de bete com o menino. Ele tem 6 anos. Os dois brincando de bete. Então já é um reconhecimento de que a criança precisa valorizar as coisas simples. E naquela hora que a mãe e o filho estão jogando bete, existe afeto. Existe um convívio. O convívio familiar hoje está todo mundo em casa, mas cada um no seu quarto, se ocupando com a tecnologia. Então, isso é não respeitar a criança. Simples e complexo ao mesmo tempo. Porque eu não estou valorizando o momento dela ser criança, de jogar bola, de se sujar, porque se nós voltarmos aqui nessa primeira gravura, essa gravura dos pezinhos na água, a autora diz o seguinte: antes da criança botar um tênis, um sapato, ela precisa ter contato com a terra, com a água, ela precisa saber que isso é vida. Por que hoje as nossas gerações elas não valorizam isso? Porque ninguém disse para elas e ensinou e falou de novo, porque eles viram lá na escola, mas na escola decorou, fez a prova, foi embora, acabou. Hoje nós estamos buscando outros valores que a gente perdeu, como cuidar da natureza. Replantar a árvore, cuidar da nascente dos rios, juntar o lixo, separar o lixo, que eram coisas que a gente fazia há muitos anos, né? Todos nós tínhamos quintais, então o lixo orgânico era aproveitado como adubo. Hoje nós temos que nos educar para não misturar os lixos. Não se tinha tanto consumo de garrafa de vidro e garrafa de plástico. Claro, nós desenvolvemos em outros segmentos e passamos a produzir mais lixo. Então, nós precisamos descobrir uma forma de canalizar esse lixo que nós produzimos, considerando que a população também aumentou. E essas duas, desenvolvimento e cuidado, ela precisa caminhar junto. O que acontece com as nossas crianças e jovens? Eles têm que estudar para fazer Enem, né? Uma vez que acabou o vestibular, para ter as melhores notas para entrar numa faculdade. E aí, esquece-se de que esse ser que estuda, presta um concurso e vai trabalhar, precisa ser gente.
Por isso nós encontramos hoje muitas pessoas, mesmo nas duas vertentes que são fundamentais, educação e saúde, despreparadas para o convívio com as pessoas. Porque foram ensinadas que precisa trabalhar para ganhar dinheiro, para sobreviver. E no meio disso tudo a gente esqueceu. Por isso que os sites que falam em meditação, né, em contemplar a natureza, em trabalhar a respiração, ter contato com as coisas simples, eles bombam e ganham dinheiro. Porque são coisas que nós precisamos reaprender, e como tem meia dúzia de pessoas ensinando e outros milhões sem saber, gera uma fonte de renda e coisas que nós podemos fazer. Um exemplo simples, né? Nós preferimos pagar caríssimo uma academia que a gente vai lá uma vez ou outra no mês, do que fazer uma caminhada que as pessoas dizem que não tem tempo. E essa nossa falta de tempo, essa valorização de outras coisas que custam um investimento financeiro, isso vai passando para a criança. Porque antigamente nós fazíamos brinquedos com as crianças, com a lata de óleo. Hoje tem vários segmentos que já estão ensinando, e as escolas resgatando isso, de construir o próprio brinquedo, porque a criança se vê naquele processo, ela se vê sujeita, ela se vê valorizando e sendo valorizada no que ela está fazendo. Mas precisamos de nós, adultos, reaprender isso. Porque nós perdemos isso, né? Nós perdemos essa cultura da infância, porque a gente não teve uma infância que muitas vezes a gente não quer lembrar dela, diga-se de passagem. Muitos de nós tivemos algumas histórias que não é interessante, mas eu preciso lembrar que para eu chegar na fase adulta eu precisei ser criança. Então, permitir que a sua vontade seja ouvida e considerada. Mas preste atenção no que nós fizemos hoje, a grande maioria das famílias. Acha que respeitar a criança e a sua opinião é deixar ela fazer o que ela quer fazer. Não é isso. Respeitar a criança e permitir que a vontade dela seja ouvida é ouvir, acolher essa solicitação e ensinar para ela que nem tudo nós podemos fazer na hora que nós queremos. Isso é ouvir, acolher, respeitar e orientar. O que a maioria faz? A maioria, principalmente mães, é no grito e no berro. E a criança vai aprender que para ela conseguir alguma coisa é no grito e no berro. E aí ela vai levando isso para a vida e ela vai se tornar um profissional, uma pessoa, um pai e uma mãe com esse mesmo estilo, né? Valorizar os esforços da criança, respeitar o ritmo de aprendizado dela, porque todos nós, enquanto profissionais, se nós pararmos para percebermos numa equipe, cada um de nós vamos ter um estilo de trabalhar. O formato é o mesmo, o resultado será o mesmo, mas cada um de nós vamos ter habilidades e facilidades de fazer o trabalho diferente do outro. Porque senão nós vamos virar uma série de soldados de chumbo que vão ser controlados. Mas o que a gente percebe? Saiu-se de um extremo de controle para outro extremo de liberdade, que a criança ainda não sabe lidar com isso. Então ela precisa de uma liberdade, mas uma liberdade orientada, uma liberdade educada, para que ela se sinta respeitada, inclusa naquela conversa, naquele processo, mas também seja orientada. Porque como a criança hoje já nasce com uma série de informações, ela começa a sentar mais cedo, a andar mais cedo, a falar mais cedo e a exigir mais cedo. Crianças não iam para a escola antes dos 7 anos, né? Pelo menos eu sou dessa
geração que é para a escola com 7 anos. Hoje as crianças começam a conviver muito mais cedo com outros grupos porque vão para as creches. E nesses 2 últimos anos, o que aconteceu com a criança? Ela ficou meio sem um rumo, sem um caminho, porque ela ficou dentro de casa com pessoas que ela não convivia. Porque as creches fecharam, os pais foram para dentro de casa para trabalhar, outros estão desempregados. Então, nesses 2 últimos anos, nós tivemos crianças com um comportamento alterados muito maior do que nos anos anteriores, porque elas saíram de uma creche que elas estavam acostumadas com seus amiguinhos, com as monitoras, com as professoras, e ficaram o dia inteiro dentro de uma casa que elas desconhecem como casa delas. Porque se nós adultos sentimos falta, né, de quando fechou, né, encerrou todas as atividades, a gente sente a falta dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, do nosso ir e vir. Porque por muito cansaço que seja ir para o trabalho, voltar do trabalho, a gente tinha mobilidade. Nós ficamos mais de anos sem mobilidade. E a criança do mesmo jeito, porque ela foi conviver com pessoas que ela não tinha convivência. Porque a criança que passa o dia todo numa creche, ela tem muito mais convivência com os coleguinhas da creche, com as professoras e monitoras, do que com os próprios pais. E aí passou-se a desconhecer um ao outro. Falou-se muito durante a pandemia e do isolamento, né, de que as crianças lembrariam de bons momentos, mas nós temos um número muito grande de crianças que não vão lembrar de bons momentos. Elas vão lembrar de momentos muito tristes, de violência, de briga dos pais, né, de uma série de coisas. E aí precisa que nós, dos outros movimentos, dos outros segmentos que lidam com a criança, despertar nessa criança o autorrespeito, o auto-amor. Porque, infelizmente, nós temos um número muito grande de crianças que não sabem o que é respeito, que não sabem o que é afeto. E de famílias que estão ali o tempo todo. Nós não estamos nem dando exemplo aqui de famílias desestruturadas, de pai alcoólatra, de mãe que sai para trabalhar e não tem hora para chegar, mas de famílias mesmo que têm uma estrutura razoável. Porque nem sempre a falta de afeto, de amor e de respeito está ligado à carência material. Infelizmente não, né? Então nós temos que ter esse cuidado com as pessoas pequenas. Respeitar a criança é permitir que a sua vontade seja ouvida e considerada, foi o que nós falamos, né? Valorizar os esforços e permitir que ela descubra caminhos, mas descubra caminhos de uma forma orientada. Porque nós não podemos sufocar a criança com medo de tanta violência que existe, mas também nós não podemos soltá-la porque ela tem que aprender. O grande senão nosso é que nós adultos ainda não aprendemos a encontrar o nosso equilíbrio. Então, oferecer o equilíbrio para a criança é delicado, é complexo, é desafiador o tempo todo. O tempo todo nós somos desafiados para isso. Porque nós crescemos, tomamos conta da nossa vida, mas a gente não aprendeu a lidar com a criança assim como os nossos pais não souberam lidar conosco. Mas como nós estamos em constante evolução, nós precisamos encontrar juntos uma forma de olhar para nós com amor e respeito, para que a gente possa olhar para a criança com amor e respeito. É uma tarefa árdua, mas não é impossível. Maria Montessori, que foi uma excelente educadora e descobriu uma série de coisas que nós fazemos errado com as crianças, um trecho ela coloca lá, né? As crianças devem ser respeitadas como personalidades sociais e humanas de primeira grandeza. Só essa frase nós ficaremos dias falando, descobrindo o que é a criança. Há uns 2 anos, mais ou menos, nós falamos aqui sobre a criança na Idade Média, né? Que era o adulto em miniatura. Então, se vestia a criança como adulto, ela trabalhava como adulto e na hora que era
que deveria existir uma brincadeira, uma aproximação afetuosa, não existia. Então as crianças não participavam das reuniões dos adultos, mas era considerado um adulto pequeno porque ela fazia todos os trabalhos, mas na hora das reuniões, das festas, as crianças não participavam. Então, quando ela diz que é uma personalidade social e humana de primeira grandeza, isso é muito sério, isso é muito complexo, mas ao mesmo tempo uma coisa de grande amor, de amor fraterno mesmo, de amor de convivência, de amor um pelo outro, como nós sentimos por uma pessoa que está lá do outro lado do oceano e a gente não conhece. Mas existe um sentimento de fraternidade, de humanidade, e é com isso e é dessa forma que nós precisamos olhar para a criança. Porque nós achamos muito bonitinhos quando elas estão aprendendo a falar, porque falam errado, tentam falar alguma palavra e não conseguem. Mas passou isso, a gente começa a não ter paciência com a criança. E tem gente que ainda expressa, eu não gosto de criança. Então, a criança que ouve isso, ela não é um parente dessa pessoa que expressou isso, mas é uma coisa que a gente guarda até 30, 40 anos, quando um dia numa psicoterapia ou numa roda de conversa, isso vem à tona. E às vezes com uma força muito grande. E tem gente que não sabe lidar com isso. Porque esse eu não gosto, a criança ouve como se fosse para todas as situações. E a criança passa a não gostar dela. Ela passa a se sentir como não é importante. E ela cresce com esse sentimento e passa pela juventude e vai para a vida adulta, casa, constitui família com o mesmo sentimento de que ela não gosta dela. Então a gente precisa entender isso. Se nós estamos preocupados com o nosso futuro, a gente precisa pensar no presente hoje. Falando para adultos numa época, num desses encontros, tem pessoas que não vivem o presente porque ela está presa no passado porque errou, ou está preocupada com o futuro porque ela tem medo de errar. E o presente está aqui passando. E como nós estamos numa transformação social muito grande, nós precisamos lembrar que criança é uma grandeza de primeira categoria. Então ela traz os exemplos de que se a gente parar para pensar, falar assim, nossa, né, ela é sem noção, como é que eu vou pedir licença para uma criança? Mas a gente precisa pedir licença para uma criança. A gente precisa entrar no quarto da criança para acordá-la com carinho, com respeito. Porque quando nós estamos dormindo, nosso corpo está 100% em repouso. Dependendo como nós acordamos, o que acontece? A gente fica com dor de cabeça, a gente fica com vertigem, a gente fica com o estômago que não funciona bem. E por que nós achamos que com a criança é diferente? Às vezes a criança acorda emburrada, acorda chorando, não quer se alimentar, porque os mesmos agravos, os mesmos desconfortos que um corpo grande sente, um corpo pequeno também sente. A questão é que nós começamos a fazer ligações e correlações que a criança não consegue fazer. Ela não dá conta de fazer. Ela sabe que tem uma coisa ruim, que ela vai chorar, que ela vai reclamar, mas ela não sabe verbalizar o que está acontecendo. E se nós pararmos um pouquinho, né, e formos estudar mais profundamente o que a alteração de hormônio faz no nosso organismo, nós vamos entender a criança, nós vamos entender o adolescente, porque nosso corpo está em constante movimento de transformação. E junto vão as emoções, não tem como separar. Então, muitas vezes a gente pergunta para a criança por que você fez isso, mas numa tonalidade, numa presença física
que faz com que ela recue, com que ela assuste, com que ela se feche e não consiga nem responder. Então, nós precisamos, da mesma forma que nós não gostamos que o nosso chefe, que o nosso colega, que o nosso companheiro de trabalho grite com a gente, para a criança é do mesmo jeito. E olha que hoje as crianças já começam a responder. Por que você está gritando comigo? Por que você está falando assim? Porque ela conquistou uma liberdade que nós não tínhamos. E aí, o que acontece? Essa liberdade que ela foi conquistando, para alguns soa como falta de educação, porque o pai não tem controle sobre a criança. Então, o que a gente precisa saber? O que é uma liberdade e uma liberdade orientada para essa criança? Está errado ela perguntar para o pai, por que você está gritando comigo? Não está errado, mas isso tem que ser conduzido de uma forma que ela tenha o direito de saber por que está sendo gritado com ela, mas para que o pai não se sinta naquele momento subordinado ao filho. Esse é o grande detalhe do processo educacional de respeito à criança. Eu não me sentir, para eu não ser considerado um pai ruim, eu preciso deixar meu filho fazer o que ele quiser. Não. Ou então, para eu ser aceito como pai, eu preciso ser amigo. Você precisa ser pai. Ou você precisa ser mãe, você precisa ser o adulto da relação, mas a criança tem um espaço naquele momento. E aí nós não estamos prontos para isso. Por isso que eu disse anteriormente, o nosso manual é escrito a cada dia. Ninguém chega com manual igual um eletroeletrônico. Nós construímos esse manual. E a gente precisa construir de uma forma onde nós nos percebamos e possamos perceber o outro. Dá um trabalho, mas não é impossível. E a Montessori fala o seguinte, né? Às vezes nós perguntamos para a criança de um jeito que ela não sabe responder, porque aquela pergunta chegou de uma forma tão abrupta, que ela não tem tempo nem de elaborar. E aí a gente precisa conversar com a criança numa linguagem que ela entenda, que o que ela está fazendo não está correto, mas ensinar para ela o que é correto. E quase sempre, por muito que a gente ache a criança bonitinha, engraçadinha, até 3, 4, no máximo 5 anos, depois disso é como se nós não amássemos mais a criança, porque nós vamos considerar como uma personalidade inferior. E nisso vai aí muita gente adoecida, que entra com medicação psicotrópica muito mais cedo, que entra em briga de escola muito mais cedo, que se tranca no quarto em casa e não quer sair com a família muito mais cedo. Porque para nós adultos, quando a gente fala, a gente acha que é uma coisa muito simples, mas para a criança não é. Ela ouve isso como, o meu pai não gosta de mim, a minha mãe não gosta de mim, eles me detestam. E aí, nós começamos a perder o controle da situação de ser uma família. Porque quando os pais percebem que os filhos estão agindo dessa forma porque acham que não são amados, eles saem de um extremo para o outro e aí se perde a essência de se preparar e orientar um ser humano para uma sociedade. Então a gente tem esses cuidados. E quase sempre a gente vai fazer algumas coisas que a gente nem percebe. Com certeza, muitos de nós já ouvimos aquelas frases, né? Eu quero ser um pai diferente do pai que eu tive. Mas diferente em que sentido? Até porque os nossos pais, errando ou acertando, eles fizeram o melhor que eles puderam. O que nós precisamos é entender o processo educacional que nós recebemos, saber tirar disso o que foi
o que é bom hoje, o que é produtivo, o que é positivo, e tentar trabalhar o que não foi para a gente, não sair de um extremo de controle para um outro extremo que a gente não sabe o que acontece dentro da nossa casa. Então, olha só, ela traz alguns exemplos de como nós desrespeitamos as crianças sem perceber. E muita gente vai falar assim, mas é criança, tem que fazer isso mesmo. A maioria de nós fazemos isso mesmo. E como nós temos um padrão muito arraigado, como coisas que a gente ouviu a vida inteira, é igual gostar das pessoas. Você tem que gostar das pessoas. Às vezes eu não gosto de uma pessoa, mas eu preciso respeitar como ser humano. E aí a gente não separa o que é amor, o que é gostar, o que é respeitar, o que é conviver de uma forma apesar das diferenças, e nós temos que aprender isso, porque ainda bem que nós somos todos diferentes. Quem tem aí 2, 3 filhos sabe exatamente isso. Ou quem tem 5, 6 irmãos sabe exatamente isso. Tem irmãos que a gente não sai junto. Tem irmãos que a gente não quer encontrar nem no Natal. Tem irmãos que a gente vai encontrar só no velório de alguém. Mas a gente precisa respeitar as pessoas enquanto pessoas. E é isso que nós precisamos de ensinar para as nossas crianças. E a gente não está conseguindo muito bem. Né? Então, olha só. Quando quando alguém toma alguma coisa da nossa mão sem falar nada, o que a gente faz? Primeiro, a gente expressa, né? Faz uma expressão de muito desagrado e às vezes até grosseiro, porque a gente se sentiu invadido e agredido. A gente precisa pedir licença para a criança. Um exemplo clássico, né? Qual o maior objeto que dá briga dentro de uma casa? Controle da televisão. Aí a televisão está meio de lado, né? Aí passamos pelos jogos. Hoje são os smartphones. Ao passo de ter mãe que precisa brigar com o filho, e o filho fica chorando, dando birra, ou então ela fala assim, em determinado momento, se eu demorar a dar a resposta, é porque o fulano está com o telefone. Então, assim, você não sabe mais, né, lidar com a necessidade e com a determinação de um tempo. Ou então vai lá e puxa da mão. Se nós adultos vamos reagir com uma expressão grosseira de que realmente ficou com raiva, o que a criança faz? Ela chora. Ou ela chuta, ou ela emburra. É a manifestação de uma mesma emoção. Só que o comportamento físico e expressão física é diferente, mas é a mesma coisa. Só que a gente acha que a criança não pode fazer isso. E muitas vezes ela apanha por isso. Ela vai ser agredida por isso. E ela vai crescer com o mesmo processo. Ou ela se retrai. E isso entra na vida dela de uma forma em todos os segmentos e vai atrapalhar ela enquanto uma personalidade em desenvolvimento. Ou ela vai achar que tudo que ela vai conseguir é na força. Aí nós temos as violências sexuais, as violências físicas, os desrespeito numa equipe de trabalho, os gritos, a não habilidade positiva no atendimento. Não são coisas que a gente aprendeu agora, são coisas que a gente aprendeu lá atrás. E talvez foram poucas as oportunidades que nós tivemos de ouvir que isso não era bom. Precisamos ouvir ainda, continuar ouvindo, continuar ouvindo. A gente faz qualquer coisa para a criança calar. Engole o choro. Gente, essa frase, ela vai aparecer no processo de psicoterapia ou na primeira fase da velhice como uma coisa adoecedora. A gente engolir o choro é a coisa pior do mundo.
Por isso que quando a gente bota para fora, aí vem com toda a força de anos engolindo. Não cumprimentamos as crianças, a gente tem que cumprimentar. Bom dia, oi, como é que vai? Tá tudo bem? Elas se sentem acolhidas. A gente gosta disso, a criança também. Mas o que a gente faz também, né? Às vezes a gente cumprimenta a criança, ela não responde. Aí a gente, nossa, essa criança é educação. Mas quantos de nós não respondemos a um bom dia? Ou a uma boa tarde? Por que para a criança é falta de educação e para nós não? Para nós é a nossa vontade que vale, mas para a criança ela é mal educada. Percebem as dicotomias que a gente vai fazendo? E são coisas que a gente faz sem perceber mesmo. Por isso que a gente precisa despertar nossas antenas, aguçar nossa visão e a nossa percepção, para a gente ver o que nós estamos fazendo. Porque a nossa velhice será povoada dessas crianças que viraram adultos. A gente não quer morrer logo, não quer morrer cedo, então nós vamos ficar velhos. E para a nossa velhice ter um equilíbrio, né? Ter um cuidado, nós precisamos que as crianças e os jovens sejam pessoas amadas e respeitadas. Essa número 5 para mim, assim, eu acho que é a mais difícil, porque nós impomos os nossos costumes e gostos. Já perceberam o tanto que a gente obriga a criança a comer uma coisa que ela não gosta? Gente, eles têm paladares, nós também temos paladar. Eu detesto peixe. Tem gente que não suporta quiabo nem jiló. Por que nós temos? Nós temos que, olha só, nós temos que levá-las a provar para que ela consiga perceber se gosta, se não gosta. Porque senão nós vamos voltar aos castigos anteriores de que não gosta, então vai comer um prato cheio. Gente, isso é horrível. Mas aí também a gente sai de uma alimentação saudável e começa com os fast foods que não são saudáveis. Então, assim, de novo o equilíbrio. Quando é criança, né, a gente põe tudo na sopinha, bate, mas eles estão descobrindo os sabores. Quando eles têm 3, 4 anos, eles sabem exatamente o que é gostoso e o que não é gostoso. Gente, tem coisa que não é gostosa de comer. E aí, é um outro detalhe interessante. Muitas vezes, a gente ou já falou ou já ouviu isso. Larga de ser chato, tem gente que não tem isso para comer. Alto lá. Isso é um sentimento de culpa muito grande. Se for uma criança mais corajosa, ela vai falar assim, eu não tenho nada com isso, que eu não tenho para comer. E aí a gente faz o que com essa resposta? Ou a gente se cala, ou um outro adulto mais agressivo vai bater nessa criança. Vai agredi-la de alguma forma. Então percebe o quanto que é sensível essa questão do respeito? Porque de adulto para adulto a gente grita, se agride, faz uma coisa esquisita, vai embora de mal, não conversa mais, pede para sair da equipe e vira aquela confusão. A criança, ela vai guardar isso e vai responder na vida de adolescente, de jovem. Por que os adolescentes são rebeldes? Porque eles estão mudando de faixa etária, eles estão mudando hormônios, eles estão descobrindo o mundo que eles querem para eles, e aí nós não damos conta. Mas ainda bem que existem outras 5 formas da gente demonstrar esse respeito. E aí a gente tem que fazer isso consciente. Se os outros 5 processos de desrespeito a gente faz sem saber, esse aqui de demonstrar, nós temos que ter muito consciência e estarmos muito presentes com isso. Uma coisa que me entristece quando o menino fica assim, mãe, ô mãe, mãe, ô mãe. E a mãe está conversando com outra pessoa, a mãe está no celular, a mãe está lendo, a mãe está olhando para a televisão.
Aí quando ela responde, ela grita. Aí fica parecendo que a criança que estava dando trabalho, ou estava com indisciplina, mas o que ela já aprendeu? Que ela precisa de chamar a mãe 3, 4, 5 vezes. E a mãe não ensinou, respondendo na primeira vez, que ela não precisa fazer a mesma chamada 3, 4, 5 vezes. E aí, como é uma relação de adulto que é grande e uma criança que é pequena, quem fica com a razão? A mãe. E a criança se sente como se ela não existisse. A coisa mais difícil hoje é conversar com a criança olhando nos olhos, porque ela está lá no celular. Então, às vezes, a gente precisa baixar, levantar o queixo dela. Ah, mas eu vou perder o jogo. Você começa de novo, igual a minha sobrinha fez ontem. Você vai parar e vai comer. Mas eu vou perder. Você começa de novo, não tem problema. É só um jogo. E o jogo você pode recomeçar. Como processo de educação, às vezes você tem que recomeçar várias vezes. A criança não vai entender, não vai compreender, não vai colocar em prática da primeira vez. Ela tem processo de amadurecimento de cérebro, parte neurológica, parte física do corpo, amadurecimento das suas emoções, então ela não vai gravar, ela não vai aprender da primeira vez, senão ela começa a decorar e não tem sentimento. Fale com a criança sempre na mesma altura, abaixa com ela, olha para ela. Segura pelos ombros, mas de uma forma que não é para sacudir como se fosse arrancar a cabeça da criança. Já vi mãe demais fazer isso. Se é um menino, ele vai crescer com aquela sensação de violência que ele vai ser violento com a esposa, com a namorada, com a mulher que apareceu na vida dele. Ele aprendeu com a violência. Não force a criança a fazer algo que não deseja. Gente, essa frase ela é muito importante. Porque quando eu vou ensinar para a criança que ela vai ajudar nas tarefas domésticas, que ela vai guardar os brinquedos, ela precisa entender o quanto isso é importante. Por que essa frase é importante e é muito complexa? Porque quando a criança é forçada a fazer alguma coisa no dia a dia, é muito fácil ela ser violentada. É muito fácil ela sofrer abuso. Porque ela aprendeu que ela tem que fazer alguma coisa, que ela tem que fazer aquilo mesmo que ela não goste. Então a gente precisa tantos adventos negativos que a gente está presenciando com a criança e com o adolescente, principalmente no caso de violência sexual, nos abusos, nós precisamos ensinar a criança o que ela pode e gostar de fazer e o que ela não deve fazer, por que não pode fazer. E aí nós precisamos elaborar isso internamente, para que a gente dê conta de conversar com a criança. Não dá conta de fazer sozinho, peça ajuda profissional. Porque senão ela entende que ela vai ter que fazer, mesmo que ela não goste, ela vai ter que fazer, porque ela é obrigada a fazer. Por isso que as tarefas domésticas, sempre tem alguém da pedagogia que faz aquela lista, né? 3 anos, o que a criança pode fazer? 4 anos, 5 anos, porque ela precisa se sentir útil e importante no fazer. Mesmo que depois, aos 12, ela entra na adolescência e não quer fazer mais nada, mas já ficou ali gravado o sentimento de que precisa ajudar para ter uma convivência boa. Não é para ele ser bom, porque a gente tem isso, né? Ah, se você não fizer isso, você não é bonzinho. Tem muita gente que ouviu isso e hoje está com 50 anos sofrendo na psicoterapia. Conhecer as fases de desenvolvimento da criança. A gente não precisa sermos todos psicopedagogos, mas a gente precisa ser despertado para o conhecimento do que cada fase a criança consegue fazer.
A criança com 6 meses, ela não consegue comer sozinha. Mas a partir de 1 ano e meio, 2, ela já começa a querer pegar a colher. Vai fazer bagunça? Vai. Ela não tem coordenação motora estabelecida, ela está desenvolvendo agora. E aí o adulto não quer que faça bagunça para não ter que limpar, então a comida vai na boca. Só que essa satisfação oral, ela vai levar para a vida inteira como tudo que ela precisa receber pronto. Infelizmente, nós seres humanos somos complexos e complicadinhos. A gente pega o sentimento de uma situação e leva esse sentimento para o resto da vida, para tudo que eu quero fazer na vida, seja bom ou seja ruim. Então é um momento que a gente, quando nós vamos nos imbuir de respeito, de amor pela criança, a gente precisa também prestar atenção nisso. E para a gente pensar um pouco nessa fala, a infância pede calma, coisas que nós não estamos tendo. Porque nós trabalhamos na saúde, a grande maioria, e eu conheço muita gente que está no PSF durante o dia e na urgência do plantão noturno. Não tem momento que essa pessoa vai ter calma. Ela não parou. Porque ela sai do PSF às 17 horas, mal toma um banho, às vezes não vai em casa, entra no plantão, sai às 7 da manhã, às 7h30 ela está no PSF, aí ela faz de novo. Aí ela vai ter 2 noites, numa escala de 12 por 60, ela teria 2 noites. Aí ela arranja outro plantão para uma dessas 2 noites. Se ela trabalhar 12 por 36, ela vai ter 1 noite. Com 10 anos fazendo isso, a nossa saúde física e psicológica não será a mesma e não será mesmo. Eu tenho um amigo que faz isso, que eu falo assim, põe o pé no freio, diminui um pouco. Não, eu vou aproveitar enquanto eu estou jovem. Mas até quando nós somos jovens, nós precisamos respeitar a nossa juventude. Porque quando nós somos jovens, a gente tem uma força física diferente, uma força mental diferente. O nosso corpo, ele vai entrar num processo de envelhecimento que deve ser acolhido com tranquilidade. Porque senão a gente começa a adoecer mentalmente, porque nós estamos envelhecendo. Mas nós sabemos que o processo natural é esse, mas a gente não aceita. Tanto que nós vamos perceber, a criança quer crescer logo para ser dona dos seus afazeres, mas quando chega na vida adulta, ela começa a sofrer porque cresceu. Ainda tem aquelas frases, né? A gente era feliz e não sabia. Não, nós vamos ser felizes ou infelizes em qualquer momento da vida, e o que nós vamos aprender com os momentos infelizes e com os momentos felizes é a nossa construção. Tem fases que parece que não vão passar. Por exemplo, uma criança que ela já vem com uma saúde física debilitada, ela sofre muito, porque ela não pode brincar as brincadeiras, ela tem que ficar de hospital em hospital, a família sofre junto. Então, tudo isso nós precisamos de calma. E a calma não é um remedinho que a gente vai tomar. Porque o remedinho, ele vai relaxar o meu físico, os meus neurônios vão entrar em desaceleramento nas conexões elétricas do nosso cérebro, das nossas sinapses, mas a minha emoção está lá. Não existe remédio para a emoção, existe remédio para o processo físico. Porque a ansiedade, ela é uma constituição de personalidade que eu tenho que lidar nos momentos
que a ansiedade está mais aflorada. Ah, mas eu vou tomar uma medicação que eu vou ficar tranquila. Só enquanto tem o efeito da medicação. Por isso que hoje, quando nós estamos em tratamento psiquiátrico, precisa de ter um acompanhamento psicoterápico, para eu entender. Porque senão eu vou ter fases de relaxamento durante a medicação, mas eu não tenho compreensão por que aquilo está acontecendo e como é que eu vou lidar com isso. Então, a estabilidade da vida adulta tem suas raízes no começo da vida. É até repetitivo, mas todos os autores vão dizer isso porque é exatamente isso. Nós vamos responder na vida adulta o que a gente recebeu na infância. E se a gente não teve a oportunidade durante a vida adulta elaborar isso e caminhar de uma forma diferente e sermos mais tranquilos, mais acolhedores, a gente vai, no momento, explodir, porque a gente não vai dar conta. Então, a gente precisa entender que é na infância que enchemos o nosso baú de tesouros para, no decorrer da existência, lançarmos mão de riquezas. Gente, essa frase dela ela é muito profunda. E os tesouros que nós vamos guardar durante a infância não são os melhores tablets, não são os melhores smartphones, não são os melhores jogos, não são os melhores carrinhos. Aliás, carrinho hoje já ninguém se fala mais em carrinho. Mas é na construção desse carro, é na construção do brinquedo. É eu poder andar de bicicleta com alguém do meu lado. É eu poder ir para o parque ver outras crianças. É eu poder ir para a rua jogar bad. Sabe? São essas coisas simples. Esses são os tesouros. É eu saber que a minha mãe, mesmo cansada, ela achou um tempinho para ir lá no Mutirama comigo. É que meu pai, muito cansado mesmo, ele foi lá na praça, tomou um sorvete, um picolé, sabe? São essas coisas. Não é chegar dezembro e a gente se acabar com o saldo do cartão de crédito e vai pagar 6 meses um brinquedo que daqui 15 dias ele nem olha para ele. Porque criança, ela é rápida na percepção. Então, o que é surpresa agora, daqui uma semana não é mais. Então, a gente precisa lembrar dessas coisas. E quando a gente estiver perdendo a paciência ou não tiver calma com a criança, vamos lembrar que nós fomos. E aí, quando a gente lembra com a criança, como nós somos crianças, os nossos pais brigavam, ou batiam, ou eram muito ríspidos, vamos buscar dentro da gente a essência que nós podemos transformar isso em respeito e amor pela criança que nós criamos, que nós parimos, que nós cuidamos, porque existem milhares delas por aí. Essa é a reflexão que eu queria trazer hoje com relação a respeito à criança. E se nós quisermos ser bons profissionais e bons adultos, vamos olhar para a criança que tem dentro da gente. Porque por muito que nós tivermos uma infância sofrida, tem momentos que tem coisas boas. É só a gente vasculhar o nosso baú. Tem um momento com uma avó, tem um momento que traz para a gente a essência que nós fomos na infância. Para que essas crianças daqui 30, 40 anos lembrem disso com carinho. E aproveitando já a reta final de 2021, que a gente não fique preso às boas festas, mas que a gente fique ligado na nossa essência, no sentido de despertar em nós o melhor que a gente possa fazer, por nós e pelo outro.
Muito obrigada, tenha um bom dia, um bom trabalho.